aplicações de POVM é a gente encontrar estratégias mais espertas para distinguir entre dois estados quânticos. Bom, então, nessa aplicação, a tarefa é a Alice escolher um estado, né, entre N possibilidades que estão descritas nesse conjunto aqui com N estados, e ela vai preparar um sistema no estado escolhido e enviar esse sistema para o Bob. E a tarefa do Bob é identificar qual dos estados entre as N possibilidades foi de fato enviado pela Alice. Então, a tarefa do Bob é distinguir entre os estados psi. Bom, então vamos ver o que acontece primeiro no caso particular em que esses estados são ortogonais, tá? Então, cada psi é ortogonal aos outros. Então, nesse caso, a melhor estratégia que o Bob pode fazer é aplicar uma medição projetiva que contenha esses projetores aqui. Então, quando a gente usa esses projetores, e isso define uma medição projetiva só quando os psis são ortogonais, a gente tem que se o estado foi preparado, se o sistema foi preparado no estado psi, a gente vai ter a resposta aí com probabilidade 1. Então, nesse caso, a gente pode distinguir perfeitamente entre esses estados e o Bob consegue realizar a tarefa de distinguir entre as N opções com perfeição, tá? Ok. Agora, se os estados não são ortogonais, então é impossível encontrar uma estratégia ou realizar uma medição que possa distinguir esses estados completamente. Então, vamos ver por quê. Bom, então, vamos fazer aqui a demonstração. Então, eu vou supor que psi1 e psi2 não são ortogonais. E eu vou descrever a medição aqui em termos de POVM, porque a gente não está preocupado com o estado final, mas é equivalente a falar de uma medição generalizada para o que a gente quer fazer aqui. Bom, e seja aí um POVM, um conjunto de operadores aí, um POVM, tal que traço de E1, psi1, psi1, que é a mesma coisa que psi1, E1, psi1, seja igual a 1, e traço de E2, psi2, psi2, que é a mesma coisa que psi2, E2, psi2 também seja igual a 1. Ou seja, esse conjunto de operadores aí define um POVM que dá a resposta 1 com probabilidade 1 para o estado psi1 e que dá a resposta 2 com probabilidade 1 para o estado psi2. Ou seja, é um POVM que é capaz de distinguir entre esses dois estados. Se eu tenho o estado 1, eu tenho a resposta 1. Se eu tenho o estado 2, eu tenho a resposta 2, me dizendo exatamente quem são esses estados. Ok. Então, por causa da soma das probabilidades C1, a gente sabe que traço de E2, psi1, psi1 tem que ser 0, né? Porque a probabilidade da resposta 2 para o estado psi1 tem que ser 0, já que a probabilidade da resposta 1 é 1. Ok, então eu vou mostrar para vocês que agora, com essa condição aqui, que decorre dessa condição aqui de cima, a gente vai chegar numa contradição com essa condição 2, tá? Bom, então, eu vou escrever psi2 como sendo alfa psi1 mais beta um certo psi1 ortogonal. Então, psi1 ortogonal
produto interno com psi1 é 0. E como o psi2 e o psi1 não são ortogonais, eu sei que o alfa é diferente de 0, tá? A minha suposição inicial. Bom, então agora vamos fazer essa continha aqui de traço de E2. Bom, já escrevi em termos do produto interno, né? Psi2, E2, Psi2. Bom, então isso aqui é a mesma coisa aqui. Psi1 ortogonal. Beta asterisco. Mais psi1 alfa asterisco. Vezes E2. Vezes alfa psi1 mais beta psi1 ortogonal. Ok, então se a gente expandir esse produto aqui, a gente vai ficar com a seguinte coisa. Módulo de beta ao quadrado vezes psi1 ortogonal é 2 psi1 ortogonal mais beta asterisco alfa psi ortogonal psi, né? É 2 psi1 mais alfa asterisco beta psi1 é 2 psi1 ortogonal mais módulo de alfa ao quadrado psi1 psi1 é 2 psi1. Ok, então agora a gente vai ver que vários desses termos aqui vão cancelar por causa dessa condição aqui, tá? Então, essa condição aqui implica que psi1 é 2, psi1 é igual a 0. Isso aqui implica que E2 psi1 tem que ser igual a 0, tá? Ok, então, porque esse operador aqui é um operador positivo. Ok, então, isso aqui, essa condição aqui, implica que vão morrer esse e esse termo aqui. Então, essa coisa vai ser igual a módulo de beta ao quadrado. Deixa eu dar mais um espacinho aqui. Isso é módulo de beta ao quadrado. Psi1 ortogonal é 2 psi1 ortogonal, que é menor ou igual a módulo de beta ao quadrado psi1 ortogonal somatório em I de EI psi1 ortogonal, porque esses operadores EI são positivos, então cada termo aqui nessa soma é um número positivo e, portanto, se eu somo vários números positivos, vai dar maior do que pegar só um deles. Então, isso aqui vai dar a mesma coisa aqui, módulo de beta ao quadrado psi1 ortogonal psi1, que é igual a módulo de beta ao quadrado, que é estritamente menor do que 1, porque a gente supôs que o psi1 e o psi2 não são ortogonais e, portanto, o alfa é diferente de 0, o que implica que o beta, o módulo de beta ao quadrado, tem que ser estritamente menor do que 1, o que mostra pra gente que o psi2 é 2, psi2 é estritamente menor do que 1,
o que é uma contradição. Então, isso mostra pra gente que se dois vetores se eles não são ortogonais, se o produto interno entre eles é diferente de zero, não existe uma medição, mesmo que generalizada, que é capaz de distinguir entre eles perfeitamente. Ok. Bom, então vamos ver um exemplo de como que a gente pode usar POVMs para... já que não dá para distinguir entre eles perfeitamente, vamos ver uma estratégia para ter pelo menos uma probabilidade mais alta de distinguir entre eles. Tá? Então, vamos ver como exemplo a tarefa de distinguir entre os estados 0 e mais, que a gente sabe que não são ortogonais, e, portanto, não existe uma estratégia, uma medição que a gente pode realizar nesses dois estados que dá uma maneira perfeita da gente distinguir entre eles. Mas vamos ver como que uma medição generalizada, um POVM, pode ajudar. Bom, então vamos ver primeiro o que acontece quando eu aplico o teste Z, tá? Se eu aplicar o teste Z e obtiver resposta 0, o que acontece? Se eu tenho resposta 0, eu não posso falar nada. Não vou saber qual que é o estado, porque tanto o estado 0 quanto o estado mais podem fornecer resposta 0 no teste Z. Agora, se a resposta for 1, eu sei que o estado preparado enviado por eles é o estado mais, porque entre esses dois, ele é o único que pode fornecer resposta 1 para o teste X. Tá? Então, essa é uma maneira de, pelo menos, ter uma chance de dizer qual foi o estado enviado pela Alice. Ok, agora se o Bob aplicar o teste X, se ele tiver resposta mais, a gente não sabe qual foi o estado enviado pela hélice, porque tanto 0 quanto mais podem dar resposta mais nessa medição. Mas agora, se ele tiver resposta menos, ele sabe que o estado enviado pela hélice era o estado 0, porque esse é o único que tem uma chance de dar a resposta menos, ok? Mas existe uma outra estratégia em que ele pode aplicar esse POVM aqui, dado por esses três operadores, e nessa estratégia ele vai fazer o seguinte, ele tem três respostas. Essa resposta 1, o operador é proporcional ao projetor em 1. Na resposta 2, o operador é proporcional ao projetor no estado menos. E agora eu tenho uma terceira resposta, E3. Esses coeficientes estão aqui para garantir que o E3 seja positivo. Então, vamos ver o que acontece nesse teste. Então, nesse teste, eu tenho E1 proporcional a esse projetor, o E2 proporcional a esse projetor aqui, e o E3 para completar, né? Porque esses dois aqui não vão somar para a identidade. E esse aqui está aqui para completar, esse coeficiente está aqui para garantir que o E3 seja positivo, tá? A gente vai fazer essa continha daqui a pouco. Então, se eu tenho resposta 1, resposta 2, ou se eu tenho a resposta 3, isso vai dar alguma informação pra gente, exceto a resposta 3. Então, se eu tenho a resposta 1, eu sei que o estado enviado pela hélice é o estado mais, porque o estado 0 tem probabilidade 0 de dar a resposta 1. Agora, se eu tenho a resposta 2, eu sei
que o estado é zero. Porque o estado mais tem probabilidade zero de dar a resposta 2. E por último, se eu tenho a resposta 3, aí pode ser qualquer um dos estados, porque tanto o estado 0 quanto o estado mais tem alguma probabilidade de dar a resposta 3. Então, como a gente provou que não existe uma maneira perfeita de distinguir estados não ortogonais, eu sempre vou ter, em qualquer medição que eu fizer com esse intuito de distinguir entre eles, eu sempre vou ter essa resposta não sei. Mas vai ficar como um exercício para vocês mostrar qual que é a probabilidade da resposta não sei em cada uma dessas estratégias. Medir Z, medir X e realizar esse POVM aqui, vocês vão ver que a probabilidade da resposta não sei, ou da gente falhar na tentativa de distinguir entre esses dois estados, é menor se a gente usar essa estratégia aqui. Ok. Em geral... deixa eu só... mostrar para vocês por que a gente precisa desse 2/3 aqui, tá? Então, vamos fazer a continha em geral e depois a gente vê que para o caso particular em que eu tenho os estados 0 e mais, a gente chega exatamente nessa estratégia aqui. Então, no caso geral, eu quero distinguir entre os estados φ e ψ, ok? Então, eu vou usar E1 igual a lambda φ ortogonal, E2 igual a lambda ψ ortogonal, e o E3 é igual a identidade menos E1 menos E2. Esse coeficiente lambda está aqui para garantir que o E3 seja um operador positivo, lembrando que esses operadores aqui só vão definir um POVM se todos eles forem positivos. E, portanto, vamos agora ver quem tem que ser esse lambda para que essa condição seja satisfeita. Então, para que o E3 seja positivo, eu preciso que o φ ortogonal E3 φ ortogonal seja maior ou igual a zero. Então, isso aqui tem que ser verdade para qualquer vetor, em particular para o φ ortogonal, que é um dos que vai levar a gente a um resultado interessante, né, que a gente busca. Bom, então isso aqui implica que φ ortogonal E3, que é identidade menos E1 menos E2, φ ortogonal seja maior ou igual a zero, a gente precisa disso. Isso aqui é a mesma coisa que φ ortogonal identidade φ ortogonal menos lambda φ ortogonal menos lambda φ ortogonal ψ ortogonal φ ortogonal. Eu preciso que isso seja maior ou igual a zero. Bom, então isso aqui me dá porque supondo que esses dois vetores têm norma 1, né, que a gente precisa supor ali para construir o POVM. E isso aqui vai me dar menos lambda, né, porque esse produto interno aqui vai dar 1. E isso aqui vai me dar menos lambda vezes módulo
de psi ortogonal, φ ortogonal ao quadrado, isso tem que ser maior ou igual a zero. E isso aqui, por sua vez, implica que o lambda tem que ser menor ou igual a 1 sobre 1 mais módulo de psi ortogonal, φ ortogonal ao quadrado. Então, se o lambda for menor do que isso aqui, isso garante que o E3 é positivo, como vocês podem checar, vai ficar de exercício para vocês, não é difícil. E, portanto, isso mostra pra gente que como o produto interno entre psi ortogonal e φ ortogonal está relacionado com o produto interno entre φ e psi, isso mostra pra gente que essa constante lambda que aparece aqui, e portanto a probabilidade da resposta não sei, está relacionado com o produto interno entre psi e φ, como vocês vão mostrar em um dos exercícios da próxima lista. Ok, então o que a gente vê é que aqui eu fiz para o caso em que, imaginando que φ e psi são vetores estados de um qubit, mas não precisa ser, basta trocar esses projetores aqui pelos projetores adequados no caso de dimensão maior. E a gente vê que a gente sempre tem esse POVM que consegue dizer se é φ ou psi, mas com uma probabilidade de ter a resposta 3, que é a resposta não sei.